Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Timão e a preparação do time para a final do Paulistão contra o Palmeiras na próxima quinta-feira. Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Trouxe o tema Corinthians, é o que nós vamos agora abordar aqui no Jogo Aberto. Corinthians preocupado com o Palmeiras, final, já tem uma vantagem de 1-0. Timão que daqui a pouquinho está estreando contra o Huracan na Sul-Americana. E tem dívidas por aí, Rony. Mais ainda? Aumentou? Como diria Rubão... Acabou a farra. Depois do dia extra de folga ontem, o elenco retorna hoje aos trabalhos no CT Joaquim Grava. Mas todos os olhares se voltam a Memphis Depay nessa data FIFA. Se bem que desde que chegou, o holandês foi o centro das atenções. Estreia, gol de falta, bicicleta, tranças novas, faixinha na cabeça, rolê nas periferias de São Paulo, grafite, polêmica da camisa 10 e muito mais. Fato é que às 4h45, contra a Espanha, pelas quartas da Nations League, Memphis volta a jogar pela Holanda depois de 8 meses. O último gol, então, foi em junho do ano passado com a camisa laranja. I said from the beginning I can bring my experience, my talent, and I can inspire the team or the group to fight for something, and otherwise I wouldn't come, you know. Memphis estreou em 21 de setembro do ano passado. Desde então, o Timão fez 36 partidas, venceu 24 e perdeu apenas 5 vezes. O holandês também potencializou o ataque. Além dos 9 gols, deu 11 assistências, enquanto o Yuri Alberto mandou 21 bolas para a rede nesse período. Tô muito feliz, comemoro cada gol aqui como se fosse o meu primeiro. E, tô muito feliz por esse meu momento, o momento do time também, que a gente tá crescendo muito. E apesar de algumas ressalvas, a Fiel espera que o atleta renda em campo. Até porque Memphis bem é sinal de Corinthians bem. Durante essa pausa no calendário, 5 atletas estão com as respectivas seleções. Além do Memphis na Holanda, Martínez com a Venezuela, Carrilho com o Peru, Félix Torres no Equador e Romero com o Paraguai. Quem dispensou o descanso foi Ranieri. Titular contra o Palmeiras, o volante treinou no CT de olho na final e postou nas redes sociais: "No days off", sem folga. Garro é o que mais preocupa, com as recorrentes dores no joelho. Coronado se recupera de uma lesão na coxa e Yuri Alberto trata o incômodo no ombro. Fora de campo, a Corte Arbitral do Esporte marcou para 29 de abril a audiência do caso Matias Rojas, em que o Timão foi condenado na FIFA a pagar 40 milhões de reais pela rescisão com o paraguaio, que por sua vez cobra atrasos nos direitos de imagem. Essa é a última instância que vai definir a resolução desse problema. Agora, é claro que a expectativa maior da torcida é pela final do Paulistão na próxima quinta-feira. Justamente por causa da decisão, a CBF mudou a data da estreia do Corinthians no Brasileiro. O jogo contra o Bahia na Fonte Nova passou de sábado para domingo às 8 da noite. E falou em final, falou em ingressos. A diretoria anunciou a operação Ingresso Legal para combater o cambismo que vem atormentando o corintiano na compra de entradas para as partidas na arena. No mais, o jeito é esperar. Olho no relógio, Fiel. Falta uma semana pro grande derby decisivo em Itaquera. Agora, eu não vou nem perguntar o que você vai fazer hoje. 4h45 da tarde tem Espanha e Holanda. Você vai dar uma olhadinha, não é? 2 seleções, vai ver o desempenho do Memphis Depay. Vai, Corinthians! Vou fazer isso aí com a Arruda e Guiné pra espantar uma olhada desse bebê, pra ele não se machucar, para não acontecer nada. Não vai, não é possível, tá feliz. Então. Voltou a ser convocado, reconhecido. E outra, tá feliz, né? Porque ele queria voltar também pra seleção, o treinador veio aqui por 2 vezes, ver como é que ele tava. E ele, quando o treinador veio ele aqui, ele não estava tão bem. Mas a verdade é que está voltando para casa na seleção e que ele seja feliz lá. Ó, veja bem, que ele seja feliz lá e aqui na volta, viu, bebê? Esse é o seu desejo, né, Rony? De muitos. Bom, vamos... Rio de Janeiro para São Paulo, a Lili Nascimento volta aqui no nosso Sport Center. Lili, tava o Yuri Alberto aqui no nosso telão hoje, agora, antes de você aparecer. Tem novidade, notícia boa ou notícia ruim?
Para alguns a notícia é boa, né, Mari? Antes disso, os jogadores se representaram aqui, tá? Voltam a treinar hoje, depois de 3 dias de folga e de olho na final do Paulistão. Sobre o Yuri Alberto, eu conversei na manhã de hoje com fontes aqui do Corinthians, isso por conta da entrevista que o empresário dele, André Cury, deu aos amigos do Portal UOL e também do GE, falando sobre propostas que chegaram para o Corinthians, que o Corinthians não teria aceitado, uma proposta aí na casa de 186 milhões de reais, mas que o Corinthians também não aceitou, sendo que o Corinthians deve dinheiro, tá, ao empresário do Yuri Alberto, isso aí em relação a outros atletas, tá, pelo menos outros 3 atletas, cerca de 27 milhões de reais. Então ele quis dizer que o Corinthians não tem aceitado essas propostas que vieram da Europa. O que eu peguei aí de posicionamento do Corinthians, tá, de uma pessoa aí ligada diretamente à venda, à compra de jogadores, que essa proposta de 186 milhões não chegou na mesa da diretoria, segundo essa fonte, tá? E que mesmo se tivesse essa proposta na mesa do presidente, eles não iriam aceitar, porque o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri Alberto e entende que o valor que o Corinthians iria receber com essa venda não seria o suficiente para comprar um novo centroavante, um centroavante de peso para repor o lugar do Yuri. O que essa fonte também me passou é que, de fato, o empresário trouxe uma proposta, mas que seria aí uma proposta de empréstimo para um clube inglês, em que o Corinthians teria que arcar com grande parte do salário do Yuri Alberto. O presidente Augusto Melo viu essa proposta, não achou interessante e também não a aceitou. O que essas pessoas que eu conversei aqui no Corinthians enxergam, né? Que isso acontecendo poucos dias antes da final seria alguma forma de tentar tumultuar. Bom, isso aí é o que as fontes daqui disseram para mim, tá? Mas, de fato, o que eles me passaram é que nessa temporada nenhuma proposta oficial na mesa. E que se chegar será muito minuciosamente estudada, tá? Porque o Corinthians precisa ganhar muito dinheiro se for vender o Yuri Alberto, tendo apenas 50% dos direitos econômicos. Isso não seria interessante agora, tá? Principalmente pelo momento em que ele vem vivendo, amigos. Ô, Lili, obrigada por atualizar então essas questões do mercado. Tá lá no IE. Tratado como o melhor gramado do Brasil, inclusive por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, mas alvo de críticas em 2025. O terreno de jogo da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, passa por cuidados intensos para a final do Campeonato Paulista, marcada para o dia 27, às 21h35. Pela primeira vez desde o início da temporada, os responsáveis pela arena corintiana possuem uma folga no calendário para recuperar o gramado, visando o compromisso final pelo Paulistão contra o Palmeiras. O empate basta para o Timão ser campeão. Durante essa pausa no calendário para a data FIFA, o gramado passa por um trabalho de descompactação do solo, adubação e semeação da grama. A tendência é de que o local fique muito próximo da qualidade tão elogiada. A evolução tem sido considerada boa. A reportagem do GE entrou em contato com André Amaral, diretor de operações da World Sports, empresa responsável pela manutenção da Neoquímica Arena, e perguntou se o gramado estará com 100% da qualidade para a decisão do Paulistão. Isso não consigo prever, mas o trabalho está sendo intenso para chegar da melhor forma, comentou o profissional, que é formado em engenharia agrônoma pela USP e possui mestrado em irrigação e drenagem pela Unesp. O gramado da Neoquímica Arena se tornou o assunto devido a problemas apresentados nesta temporada. Jogadores do Corinthians recentemente criticaram o local de jogo e pediram providências. O nosso campo ainda não está na melhor condição. Pode e vai melhorar, porque sempre foi referência no Brasil como o melhor gramado, e hoje talvez não seja, disse o goleiro Hugo Souza, um dos capitães do time em fevereiro. Para um time com tantos jogadores técnicos como Garro, Memphis, Yuri, Coronado e Carrijo, ter o campo em perfeitas condições é algo muito importante para nos dar uma vantagem. Está abaixo e espero que corrijam logo, acrescentou o volante Ranieri. Na época, o Corinthians e a World Sports emitiram uma nota para explicar a queda na qualidade do gramado.
Com a pausa para a data FIFA, a Arena terá um espaço de 15 dias entre o duelo contra o Barcelona do Equador, pela Libertadores, no dia 12, e a finalíssima do Paulistão, contra o Palmeiras, no dia 27 de março. Somente nessa temporada, iniciada há 2 meses, o Corinthians fez 10 partidas em Itaquera. A equipe de Ramon Dias, apesar dos problemas citados no gramado, segue invicta em casa no ano, com 9 vitórias e 1 empate, obtidos antes do jogo da próxima quinta-feira contra o Palmeiras.